língua, nossa língua. Olá, começa aqui mais um Nossa Língua Portuguesa. Hoje eu converso com uma testemunha privilegiada dos últimos 40 anos da música brasileira, da música popular brasileira. Eu converso com o jornalista, com o produtor musical, com o revelador de talentos, com o letrista Nelson Motta. Você vai recordar alguns dos sucessos que ele, Nelson, escreveu. Não saia daí, eu volto já já. Língua portuguesa, nossa língua portuguesa, nossa língua, nossa língua, nossa língua portuguesa. Nossa língua. Nossa língua portuguesa. Nossa língua, nossa língua portuguesa. Nossa língua portuguesa. Nossa língua, nossa língua. Nelson Motta. Pasquale, um prazer estar aqui com você, seu leitor. Puxa vida, e eu seu cantor. Obrigado. Desde o cantador, que é a primeira letra da qual eu me lembro, talvez você escreveu alguma antes ou foi a primeirona essa? Escrevi antes o Saveiros. Saveiros, que é uma que a gente beleza. ganhou o festival. Escrevi De Onde Vens, aquela dor de amor, quando não passa. É porque o amor valeu. Eu tinha 20 anos, não sabia nem o que estava dizendo ali. Tudo isso década de 60, meio da década de 60, não é isso? Metade ali, você participando de festivais também, não é? O cantador participou. Participou, a Elis Regina ganhou o melhor intérprete com o cantador. Puxa vida, e você tinha míseros, entre aspas, no bom sentido, claro. 21zinho. Depois de ter sido na escola, como é que é a história? Você foi reprovado? Eu fui reprovado em português 2 vezes, Pasquale. Hoje eu tenho até um certo orgulho disso pela minha resistência, né? Primeiro na segunda série, que era o ginásio, eu não sei o que é isso hoje, é o primeiro grau. É o primeiro grau, é. Né? E depois na primeira série do segundo grau, que foi pior ainda, que eu fiquei para a segunda época, recuperação, que chama, e levei bomba na recuperação. Tinha que tirar a nota 4, tirei 2. E, no entanto, eu vivo disso, vivo de escrever como jornalista, como escritor e como letrista. Então, pessoal reprovado, não percam as esperanças. E eu acho que eu aprendi a escrever lendo livro de todo mundo, que eu sempre adorei ler, e acho que eu não fui muito feliz com os professores, que nessas 2 vezes eles só davam gramáticas e regras. Eu nunca me lembro de ter mandar ler um livro ou ter uma análise literária, nada disso. Era só aquele decoreba e a regra, que pode isso e outra, ortografia, tudo. Eu achava aquilo uma gramática chatice. pela gramática. Né? Não tinha uma ligação com a escrita real, né? Ou com a fala real. Eu acho que eu aprendi mesmo, e acho que você concorda com isso, que você lendo os grandes autores, você aprende sem sentir ali. Claro, né? claro. Funciona como um espelho que serve de farol até, né? Isso. Parafraseando algum poeta aí. Né? Por falar nisso, Nelson, você teve na vida algum professor que duvidou de algum texto seu? Isso é uma história muito comum na vida das pessoas, sobretudo aquelas que escrevem bem. Esse texto não foi você que fez. 0, não é possível. Você se lembra? Aconteceu isso com você? Não. Essa vez que eu tirei 2 e precisava 4, eu me lembro sempre, era um tema da redação, era a leitura é o pão do espírito. E eu realmente fiz uma redação pavorosa, sabe? Então isso é o máximo que eu me lembro dessa pior. Eu diria até que eu mereci essa nota 2. Mas nunca... Logo depois disso, que eu fui reprovado, tinha 17 anos. Então eu fui fazer esse madureza, como chama isso? Sim. Esse 3 em 1 ali. O supletivo. Supletivo. Hoje, Aí estudei feito um louco. Então eu fiz o supletivo no fim do ano, fiz o vestibular em seguida, entrei na faculdade com 17, faculdade de Direito, que foi outro equívoco. Mas os meus colegas estavam ainda na segunda série do segundo grau e eu já estava na faculdade. Detestando. Né? Você chegou até o fim? Não, fiz um ano e pouco. E depois fui fazer design. Eu fui da segunda turma da ESD, no Rio Escola Superior de Desenho Industrial.
também não terminei, mas ali eu aprendi muito. Eu fui aluno do Décio Pinhatari, fui aluno do Zuenir Ventura, tive professores maravilhosos e por causa eu tive veja ao contrário, na ESD o Zuenir Ventura era o nosso professor. Não chamava português, chamava comunicação verbal, uma coisa assim, porque ele estudava design, precisava de aprender a escrever para apresentar os projetos, as teses e tudo. As aulas do Zuenir eram tão maravilhosas que eu acabei largando a faculdade de design para ir fazer um estágio no Jornal do Brasil para ser jornalista. E estou aqui até hoje. A importância de um professor que motive os alunos, né? E o Zuenir Ventura, para quem não se lembra ou não sabe, é autor, entre outros, de um livro obrigatório, né? 1968, o ano que não... Eu nunca lembro se não terminou ou não acabou. Que não terminou. Que não terminou. E acho que... E também tem outro grande livro que é o Cidade Partida, né? Sobre... o Rio de Janeiro, Vigário Geral e tudo. É um querido amigo, um grande escritor. Como é que você foi parar na letra de música? Eu fui parar porque nós éramos uma turminha de amigos no Rio de Janeiro, no começo dos anos 60, o Edu Lobo, o Francis Raime, o Dori Caymmi, os dois irmãos Vale, Marcos e Paulo Sérgio. Também vinham de São Paulo, o Chico Buarque e o Toquinho estavam sempre lá. Éramos todos anônimos. Uma turma fraca. O pessoal querendo fazer música. Ninguém tinha música gravada ainda. Estávamos ali, eram uns garotos que queriam fazer música. Então eu fui estudar violão naquele tempo, que quem não tocasse violão estava morto, não namorava ninguém, as meninas não olhavam, era uma linguagem. Para os tímidos, então, já dava um reforço. E estudava violão. Eu não tenho esse dom musical, esse talento, sabe? As pessoas que têm aquilo que já... eu tinha uma paixão pela música e um grande esforço, determinação. Eu estudava aquele violão, fui aluno do Roberto Menescal. Mas também não sou bobo. Rapidamente eu olhei e falei, meu Deus, eu não vou tocar nunca com esses caras. Nunca. Porque eles tinham essa coisa natural do músico, né? Então eu vou fazer letra de música, que tem poucos fazendo aí, nisso aí eu me garanto mais ou menos, que eu escrevia poesia, gostava de literatura, de letras de música. Aí comecei a fazer letras para o Dori Caymmi, e aí foi, me tornei parceiro depois do Lulu Santos, da Rita Lee, do Djavan, de tanta gente, ganhei minha vida com isso, mas foi um momento de iluminação ali, vou cair já fora dessa, porque o pessoal, a turma era brava, né? Do Lobo e Companhia Bela, né? Pegavam um violão, ele falou, pô, esse cara parece que já nasceu tocando, para eles era uma facilidade aquilo. E por falar desses seus parceiros mais recentes, entre aspas, né? Com alguns você fez até letra em português de músicas estrangeiras, versões, né? Por exemplo, Pino Daniele, se não me engano, você chegou Fiz uma das minhas letras que eu mais gosto. Isso aí eu queria até que você podia me esclarecer. Eu nunca fiz letras, fiz uma ou outra, assim, realmente uma versão, uma tentativa de tradução e adaptação daquilo. A maioria das chamadas versões que eu fiz de músicas estrangeiras, na verdade, são letras absolutamente originais. Essa música do Pino Daniele, Bem Que Se Quis, que foi um grande sucesso com a Marisa Monte. Eu conheci o Pino na Itália, quando eu morei lá, e eu ouvi aquela música, que música linda. Eu falo italiano bem, eu morei 2 anos lá, mas a letra era metade em italiano, metade em napolitano, que eu não entendo nada, como você sabe, é outra língua. Outra história. É a língua dos meus pais. Então eu fiz uma letra como se fosse uma melodia sem letra. O do Lulu Santos, que tivesse mostrado uma melodia sem letra, eu fiz a letra totalmente original. Agora vem pra perto, vem depressa, vem sem fim, dentro de mim, que eu quero sentir o teu corpo pesando sobre o meu. Vem meu amor, vem pra mim, me abraça devagar, me beija e me faz esquecer. Anos
depois, quando eu voltei à Itália, mostrei para o Pino Daniele a gravação da Marisa, ele delirou, ele achou deslumbrante, disse que ele não entendia nada, né? Ele não entendia nada, mas o som das palavras era deslumbrante para ele. Ele achou muito mais bonito do que como soavam as palavras da letra original dele. Então, muitas letras que eu fiz bonitas para músicas estrangeiras são letras originais. O que você fez em Dancing Days? Como é que é a história do O Dancing Days? Foi eu tinha a minha discoteca, né, a Dancing Days, que durou 4 meses só, mas... No Rio, isso? No Rio. Em 76, foi uma sensação aquilo. Lançou as Frenéticas, que eram garçonetes ali, que cantavam uma coisinha ou outra. A coisa foi um sucesso tão grande que quando o Gilberto Braga escreveu a novela, ele falou, essa novela era sobre o ambiente de discoteca, falou, tem que chamar Dancing Days. Agora, Dancing Days o nome era meu, então a TV Globo me comprou o nome Dancing Days, na verdade por uma besteirinha e tudo, porque, sei lá, valeu a pena. E aí ainda para me adoçar a boca mais, e você faz a música de abertura da novela. Então eu fiz com o Rubens Barra, que era o pianista das Frenéticas, e nós fizemos... A música é dele, a letra é sua. A letra é minha. Abra suas asas, solte suas peras, caia na cantaia, entre nessa festa e leve com você seu sonho mais louco, eu quero ver seu corpo lindo, leve e solto. Eu acho que, Pascoal, a letra de música, acho que tem que ser música antes de ser letra, ela tem que soar bem primeiro, né? Tem um som bom, porque a rima, isso tudo na poesia escrita, tem a menor importância, mas dentro de uma música, uma rima interna ou no final do verso, isso dá um ritmo danado na história a letra de música tem que ter ritmo e sonoridade, né? É verdade, ler uma letra, às vezes, no papel, às vezes não diz nada, né? Eu acho que nunca funciona, rarissimamente funciona lido. Eu acho que tem grandes letras, tipo do Jorge Benjor, do Djavan, que são coisas loucas, que não tem essa coisa literária, que são letras estritamente musicais mesmo, sonoras. Eu acho isso admirável, eu acho que a letra... mas quer dizer o quê? Quer dizer o que soa, né? Antes de entrar no livro, a gente vai falar do Noites Tropicais, é claro, mas você é parceiro também naquela obra que a Rede Globo usa no fim do ano. Sim, O Novo Tempo. O Novo Tempo, né? A letra é sua e do Paulo Sérgio Vale, a música é Vale. do Marcos Vale. Nós tínhamos em 70, nós tínhamos uma companhiazinha de jingles, nós três, e a TV Globo encomendou pra gente um jingle de Natal. Era um jingle só. Era pra entrar 15 dias e tchau, acabou, nunca mais. E a música foi um sucesso. Então, aquele Natal virou uma coisa... Eu nunca imaginei. E pra te dizer a verdade, eu não me orgulho muito daquilo. Aliás, não me orgulho nada daquela letra. A única coisa que eu acho que é bacana ali é esse pedacinho final. Hoje a festa é sua, hoje a festa é nossa, é de quem quiser, quem vier, que é uma coisa mais generosa, mais democrática, assim, porque no começo aquilo eu não gosto, não. Se eu pudesse, mudava. Ah, é? Daqui a pouco você pensa no assunto e quem sabe mude. Tem uma letra que você fez da qual eu gosto muito, música do Guilherme Arantes, Coisas do Brasil. Né? É uma das minhas favoritas. É tão bonito. E a gravação é bonita, a voz do Guilherme. O que pintou nessa hora para você escrever música, isso? Olha, eu tenho... Em 86, era o auge do rock no Brasil, do Rock Brasil, onde eu estava profundamente envolvido naquilo, que eu era dono do Noites Cariocas, lá no Morro da Urca, onde praticamente todas essas bandas, Titãs, Legião, Paralamas, Cazuza, todo mundo começou ali, né? E eu estava muito envolvido com aquilo, e o rock só aconteceu no Brasil porque já foi redemocratizado, rock com censura, com repressão, não dá ré. E eu achei bacana fazer com um músico
pop, rock, como o Guilherme, que fez uma bossa nova, né, uma estrutura de bossa nova. Então, ali naquela letra, eu pude voltar ao meu primeiro amor, que é a bossa nova, e fiz uma letra com aqueles ambientezinhos da bossa nova, do bar à beira-mar, da praia, da saudade, de tudo. E é uma das minhas letras que eu mais gosto. Foi tão bom te conhecer, tão fácil te querer, triste não te ver por tanto tempo. É bom te encontrar, quem sabe feliz, com a mesma alegria. De novo. Eu vou chamar um pequeno intervalo, daqui a pouco a gente volta para continuar a conversa com o Nelson Motta e a gente vai falar do livro, né, que o Nelson escreveu há pouco tempo, que está por aí fazendo um baita sucesso. Até já. Estamos de volta conversando com o Nelson Motta, uma espécie de factotum, né? A gente disse no começo tudo que ele já fez e faz, né, na música brasileira. Personagem vivíssima de toda essa história dos últimos 40 anos da música brasileira. Antes de falar do livro, eu não resisto à tentação de falar de uma letra importante que você fez, música do Lulu Santos, né? Como uma onda, né? Queria que você falasse um pouquinho. Essa é talvez a minha música mais popular, né? Popularíssima. Tem dezenas de gravações. No mundo, né? E é uma coisa que me dá alegria, que eu tenho a sensação que é uma música que todo mundo gosta. Que o cara tá triste, daí ouve aquilo, dá um real, se explica um pouco, ou tá alegre, a música funciona. Isso é a maior alegria que um compositor pode ter, é ver aquele show, o Lulu começa a cantar nada do que... Aí todo mundo canta e você vê que as pessoas estão felizes com aquilo. Isso é a maior alegria que um compositor pode ter. Nada do que foi será. Na verdade, era uma música para um filme, que o filme chamou Garota Dourada, foi um fracasso retumbante. E a gente, o diretor, o Antônio Calmon, ele tinha feito antes O Menino do Rio, que nós fizemos as músicas, foi um grande sucesso. Vamos fazer a sequência agora, vamos. Isso nunca dá certo, né? O 2. Então, quando o Lulu me mostrou aquela melodia ali, eu falei, cara... Sinto o cheiro de gol, isso é um hit, porque era uma melodia maravilhosa. E foi um tempo que eu estava lendo muito, muito envolvido com filosofias orientais, com zen budismo. Eu tinha lido A Arte do Arqueiro Zen, tinha lido um livro maravilhoso do Jorge Luiz Borges, que chama Buda, que é um Buda visto pelo Borges, que é uma maravilha. Vivia esse contraste, assim, ao mesmo tempo vivendo no Rio de Janeiro, naquela explosão da redemocratização de Rock Brasil, no Noite Carioca, numa era totalmente de excessos totais, né? Uma explosão de tudo. Então eu fui buscar, queria ao mesmo tempo encontrar alguma paz, alguma serenidade no Zen ali, né? Até encontrei, mas quando veio aquela melodia do Lulu, eu juntei essas coisas zen que eu estava estudando com aquele ambiente de verão, era janeiro, no Rio de Janeiro, de praia, de surfistas, de cocotinhas, que chamavam na época as garotinhas, verdade, tudo. Cocota, eu tinha esquecido essa Tanto que a música tem um subtítulo ultra irônico de Zen Surfismo, que tem essa coisa que é muito esse eterno retorno à onda que vai e vem e se integra no mar. Uma metáfora, clássica metáfora da existência, né? Nunca é a mesma, é sempre e tudo, mas nesse ambiente de praia e tudo, então
Tinha o zen surfismo, que é um absurdo. E tem um pouco de Vinícius aqui, a vida... Tem uma citação literal do Vinícius do... Hoje é sábado. Porque hoje é sábado, dia da criação. Que é memorável, né? Porque hoje é sábado, os bares estão cheios de homens vazios. Isso. Que hoje é sábado, a vida vem em ondas. A vida vem em ondas, como uma, é uma maravilha aquilo, é um texto belíssimo, belíssimo, que vale a pena. É um sábado que você quer ficar deitado numa banheira de água morna, comendo papos de anjo e ouvindo no máximo a Mulher Amada. E por falar em Mulher Amada, e por falar em Vinícius, e por falar em música brasileira, em passado e em presente, vamos mostrar aqui, eu não preciso apresentar, todo mundo conhece, né? O Noites Tropicais. Com essa capa do Luiz Stein, com esse amarelão aí, só dá ele na livraria. Da editora Objetiva, né? Lá dos nossos amigos do Rio de Janeiro, do Feite, do Alfredo, né? Alfredo, a Isa Pessoa, que me ajudou muito na edição desse livro. O que rola aqui no Noites Tropicais? Isso, Pascoal, é a minha vivência pessoal. Eu escolhi essa forma de memórias para poder contar do ponto de vista, a história desses 40 anos de música, do ponto de vista de quem estava lá. Então, aí o jornalista ficou um pouco em segundo plano para dar lugar à testemunha, porque acho que muitos jornalistas poderiam fazer esse relato, mas poucos estavam lá como eu estava, tanto na Bossa Nova como no Rock Brasil nos anos 80. Quem estava no Rock Brasil não estava na Bossa Nova e vice-versa. Eu sou uma das poucas pessoas que tive esse privilégio. Por outro lado, também é contar a história dos meus amigos, que esses grandes personagens da música brasileira, desde os anos 60, são meus amigos pessoais, muitos deles amigos queridíssimos e a maioria deles amigos. E, sobretudo, porque eu entendo que a música popular é o maior tesouro que a cultura brasileira produziu. É a maior contribuição, aliás, uma das raras que o Brasil deu para a cultura desse século XX, para a beleza, para a alegria do mundo, é a música popular. Você pode falar de literatura brasileira no exterior, se fala do Machado, do Jorge Amado, pode falar do Paulo Coelho, tem um ou outro, né? Guimarães Rosa, que são traduzidos. Cinema também tem um outro, tem o Central do Brasil e coisa. Não tem isso para o cinema brasileiro. Cara, no exterior é bem difícil, o cara ri. Agora, quando você fala música popular brasileira, tira um chapéu para você nos Estados Unidos, no Japão, na Europa, em qualquer lugar. Então essa é a nossa grande contribuição. Eu queria dar esse motivo de orgulho para os brasileiros, para as minhas filhas. Eu tenho 3 filhas, a mais nova tem 19 anos, que não viu nada disso. Então, para ter esse motivo de orgulho dessa produção maravilhosa. E, ao mesmo tempo, a história não é uma história, embora seja uma, não é uma história do Nelson Motta, é uma história da música brasileira e desses grandes personagens que construíram, esses malucos, doidões, irresponsáveis, gênios, caretas, tem de tudo ali, sem preconceito, são esses que construíram essa história linda. Então, acho que é muito importante as pessoas saberem o quanto de bonito a gente já fez. Alguém já brigou com você por causa do livro? Não? Não, porque eu não tenho... Tem uma frase que eu falei aqui, quando estava lançando o livro, está escrito aí até no livro, eu nunca perdi um amigo por causa de uma notícia. Os jornalistas ficam... Primeiro, eu acho que quem trabalha cobrindo política, economia, administração pública, tem que perder, não pode ter amigo, não pode perder notícia, tem que mandar pau, tem que entregar tudo, tem que denunciar. Essa é uma função da imprensa. Quem trabalha com cultura, com outras coisas, eu não fui crítico de música que tem a obrigação de escrever uma crítica por dia. Eu fui colunista de jornal, quando eu gostava de um disco, eu escrevia. Quando não gostava, eu acho que o pior castigo eu ignorava completamente. Então, como eu sou um jornalista híbrido, porque antes de ser jornalista eu já era compositor, antes eu já era amigo dessas pessoas. Então, como eles sempre me honraram muito com a confiança, e eu sempre honrei isso, eu nunca invadi a privacidade de ninguém, eu sabia os limites. Em retribuição, todas essas estrelas me davam em primeiríssima mão milhares de notícias, as melhores e as piores, que os outros jornalistas não tinham.
Então pode ser encarado isso até como uma esperteza, né? Eu me lembro bem de você no jornal Hoje, na TV Globo, na década de 70, e você sempre dava ali notas relativas ao que havia de bom na música brasileira. Quer dizer, muitos de nós aprendemos com você também, entre outras tantas figuras importantes, mas aprendemos com você, assim, tivemos orientações de bom gosto musical. Isso, sempre batalhei, eu tinha um critério também. No tempo da ditadura, que essas novas gerações não sabem como foi horrível aquilo, viver naquele tempo e tudo. Falei, era tão difícil você ter um espaço num jornal, um espaço numa televisão. Então eu achava que eu tinha que usar isso para jogar um pouco de luz nas coisas que estavam na sombra, que estavam escondidas ali, em vez de gastar meu tempo, gastar a paciência do leitor, só para falar mal do show de um medalhão, para espetar o ego de um medalhão. Isso é criancice, isso é besteira, isso não é crítica. Nelson, Cartão Vermelho. Você escreveu sobre futebol também, já um outro livro. Confissões de um Torcedor. Cartão Vermelho para nós aqui, o tempo acabou. Muito obrigado. Obrigado a você, Pasquale. Obrigado a vocês. Vamos lá. Vamos lá, sempre para frente. Viva a música brasileira. Viva a música brasileira. A gente volta já já. Nossa língua portuguesa. Eu já disse aqui várias vezes e não me canso de repetir. Atire a primeira pedra aquele que nunca teve dúvida na hora de escrever uma palavra da nossa querida língua portuguesa. Eu vou chamar a Marisa Monte para cantar uma belíssima canção do Pino Daniele, compositor italiano, com letra feita em português pelo querido Nelson Motta. Preste atenção, logo no comecinho há duas palavras cuja grafia talvez... Vamos ver. Bem que se quis, depois de tudo ainda ser feliz, mas já não há caminhos pra voltar. E o que a vida fez na nossa vida? O que a gente não faz por amor? Pois é, bem que se quis, depois de tudo, ainda ser feliz. Quis e feliz rimam, não é? Quis rima com feliz. Feliz, adjetivo, termina em Z de zebra. Desses adjetivos terminados em Z, como feliz, como capaz, como voraz, como feroz, fazem ser substantivos abstratos com C, velocidade, ferocidade, capacidade, felicidade, não é? Agora, feliz termina em Z, rima com quis, que se lê do mesmo jeito, né? O S e o Z aí tem o mesmo som, mas quis, como eu já disse, sem querer aqui, já entreguei a rapadura, quis se escreve com S, não se escreve com Z. Quando você conjugar o verbo querer, esqueça a letra Z, esqueça. Não existe Z nas formas do verbo querer. Quis, quiser, quisemos, quisesse, quiseram, todas essas formas se grafam com a letra S. Esqueça a letra Z ao conjugar o verbo querer. É isso. Língua portuguesa, nossa língua portuguesa, nossa língua, nossa língua, nossa língua portuguesa. Nossa língua. Nossa língua portuguesa. Nossa língua, Nossa língua, nossa língua portuguesa. Nossa língua, nossa língua, nossa língua portuguesa. Nossa língua,